Fala pessoal, tudo sussa. Hoje a gente vai se aventurar num tema que vocês mandaram pra gente. E confesso, é um tema que me deixou bem curioso. A gente vai mergulhar na ideia de que, e se a gente estiver cercado de NPCs? NPCs. Tipo, igualzinho nos videogames. Aqueles personagens que repetem as mesmas frases sem parar. Isso. Mas calma, a gente não tá falando de robôs, não. A ideia aqui é mais profunda. É que nem nos jogos, sabe? Pode ter gente por aí que, sei lá, não tá no mesmo nível de consciência, digamos assim. Vivendo no automático, sabe? Sem questionar, sem aquela faísca de individualidade. Cara, essa ideia é, tipo, sinistra. Mas de onde veio essa piração? Essa ideia veio de um vídeo que vocês mandaram pra gente. E o vídeo, ele começa lá na Grécia Antiga, com Platão e a alegoria da caverna. Lembra? Ah, lembra. Aquela história do povo preso na caverna, só vendo as sombras e achando que aquilo é realidade de verdade. Exato, e o vídeo usa essa ideia para mostrar como muita gente, de repente, pode estar vindo numa ilusão, sem questionar o que está por trás das coisas. Aí o vídeo menciona o George Gurdjieff, um filósofo, né? Que acreditava que quase todo mundo vive num sono acordado, reagindo ao mundo, mas sem estar totalmente presente. Meio bizarro, né? Total. Mas peraí, como é que a gente pode saber quem é normal e quem é o NPC? Tem algum teste, alguma coisa assim? Teste, não tem não. Mas o vídeo dá uns sinais pra gente ficar de olho, e alguns são bem intrigantes, viu? Pode falar. Tô pronta pra desvendar essa Matrix. Então, o primeiro sinal que o vídeo dá é a previsibilidade. Pessoas que estão presas em rotinas mega rígidas. Fazem tudo sempre igual, consomem as mesmas coisas. Não se interessam por nada novo. Tipo, aquele meu tio que só assiste novela e se recusa a ter um smartphone. Pode ser um exemplo, mas ter rotina não faz de ninguém um NPC. A questão é quando a pessoa se fecha para qualquer novidade, para qualquer ideia que desafie o mundinho dela. Aí fica a dúvida, né? Será que ela está realmente no controle ou está só seguindo um script pré-programado? Entendi. E qual é o próximo sinal? Próximo é a falta de pensamento crítico. O vídeo diz que NPCs não questionam nada. Aceitam qualquer informação como se fosse verdade absoluta, repetem frases prontas sem analisar. É tipo fake news pra cá, terra é plana, para lá. Exatamente. São frases de efeito que muitas vezes são usadas para impedir o debate, sabe? A pessoa nem pensa direito no assunto, só repete o que ouviu por aí. Faz sentido. Mas como saber se a pessoa realmente não pensou sobre aquilo ou se ela só está usando uma frase pronta para encerrar o assunto? Boa pergunta. É aí que a gente tem que prestar atenção em como a pessoa argumenta, se ela consegue formular um raciocínio próprio. O NPC, geralmente, só repete o que ouviu de alguma figura de autoridade, sem analisar se aquilo faz sentido ou não. Pensando bem, eu conheço algumas pessoas assim que seguem cegamente o que seus gurus ou influenciadores digitais falam. Preocupante, né? E como? Porque esse tipo de comportamento abre espaço para manipulação. Se a pessoa não pensa por si própria, ela fica à mercê de quem quer controlar o jogo, né? Verdade. E tem mais algum sinal de alerta? Tem sim. Obediência cega à autoridade. NPCs não questionam regras, normas, leis. É como se tivesse um chip implantado que diz: obedeça sempre. Eita, quer dizer que quem segue as leis é um NPC. Calma, calma. Não é bem assim. A gente tá falando de obediência cega, sem questionamento, sem pensar nas consequências. É diferente de respeitar as leis porque você entende a importância delas para a sociedade, sacou? Ah, tá. Agora eu entendi. Mas me diz, como a gente pode ter certeza de que a gente não é um NPC? Tipo, será que não estamos presos numa simulação e nem sabemos? Ó, Padre, essa é a pergunta de R$ 1 milhão. E o vídeo também fala sobre essa teoria da simulação, que, aliás, já foi defendida por gente como Elon Musk. Elon Musk, sério. Sério, ele acredita que as chances de a gente estar vivendo numa realidade simulada são altíssimas, tipo, bilhões para um. Caramba. Mas como ele chegou a essa conclusão? Ele se baseia na ideia de que se uma civilização super avançada consegue criar simulações perfeitas da realidade, então é estatisticamente mais provável que a gente esteja numa simulação do que na realidade base. É como se a gente fosse um daqueles Sims, sabe? Só que numa escala muito mais complexa. Nossa, essa me deixou de queixo caído. Mas e como a gente saberia se tá numa simulação ou não? Aí que tá, não tem como ter certeza. Mas o vídeo sugere que a gente pode pelo menos tentar identificar as falhas na Matrix, sabe? Os padrões que indicam que algo não tá bem encaixado. Que tipo de padrões? Por exemplo, você já reparou como de repente todo mundo começa a ter a mesma opinião sobre o assunto? Tipo, do nada surge um consenso geral, e quem pensa diferente é silenciado ou atacado. Já. E isso me deixa intrigada, porque parece que as pessoas perderam a capacidade de pensar por si mesmas. É como se estivessem sendo controladas por um script. Exatamente. E o vídeo sugere que esse pode ser um sinal de que existe um sistema por trás de tudo controlando o jogo. Não. E como a gente escapa desse sistema? Calma. O vídeo não deixa a gente na mão. Ele dá umas dicas de como despertar da Matrix, sabe? Como se libertar da programação e começar a jogar com mais consciência.
Me fala tudo. Tô precisando urgentemente de um manual de sobrevivência nesse mundo maluco. Então, o primeiro passo é questionar tudo. Não aceite nada como verdade absoluta, nem mesmo o que a gente está falando aqui. Investigue, pesquise, forme sua própria opinião. Tipo, virar um detetive da realidade, adorei. Essa é a atitude. E, além de questionar, é importante quebrar padrões. Sai da rotina, faz coisas diferentes, conhece gente nova, se expõe a ideias que te desafiam. Faz sentido. Se a gente tá preso num loop, a gente precisa dar um jeito de sair dele. Mas e se o sistema tentar nos puxar de volta? A gente tem que ser forte. Lembra que a liberdade de pensar é um direito nosso e ninguém pode tirar isso da gente. Verdade. Mas como a gente se blinda contra a manipulação? Desenvolvendo o nosso senso crítico. Aprender a identificar as falácias, os argumentos falsos, as técnicas de persuasão que são usadas para nos controlar. Nossa, essa conversa tá me dando nó na cabeça, mas ao mesmo tempo tá me abrindo os olhos pra tanta coisa que eu nunca tinha parado pra pensar. Que bom. Esse é o objetivo do Deep Dive. Fazer a gente mergulhar a fundo nos assuntos e sair da zona de conforto. E falando em sair da zona de conforto, você acha que essa ideia de NPCs é só uma teoria da conspiração ou tem algo de real nela? Olha, essa é uma pergunta que cada um tem que responder por si mesmo. O que a gente pode fazer é analisar as evidências, os argumentos e tirar nossas próprias conclusões. Verdade. Mas, sinceramente, depois dessa conversa, eu vou começar a olhar pro meu redor com outros olhos. Quem sabe eu não descubro uns NPCs por aí. E você, tá ouvindo a gente agora, o que acha de tudo isso? Será que existem NPCs entre nós? Conta pra gente nos comentários. E não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos mergulhos profundos. E no próximo bloco a gente vai continuar explorando esse tema fascinante com mais detalhes sobre a teoria da simulação e dicas de como se libertar da Matrix. Fica ligado. E voltamos com o nosso mergulho no mundo dos NPCs. A gente estava falando antes do intervalo sobre a teoria da simulação e como ela se conecta com essa ideia de que algumas pessoas podem estar vivendo no piloto automático, sabe? Me explica melhor essa ligação. A teoria da simulação, para quem não sabe, é a ideia de que essa realidade que a gente vive, na verdade, pode ser uma simulação de computador super avançada, tipo Matrix. E se a gente está numa simulação, faria sentido que nem todo mundo dentro dela fosse real, totalmente consciente. Quer dizer, para que ter todo mundo ligado na transmissão dos e-mails o tempo todo, se a simulação pode rodar com alguns NPCs, né? Entendi. Seria como se a gente estivesse num jogo com jogadores reais e personagens controlados pelo computador, só que numa escala global. Mas o que faria a gente acreditar que está tudo programado? Tipo, quais seriam as falhas na Matrix que indicariam isso? O vídeo menciona algumas pistas. Por exemplo, o físico teórico James Gates, ele encontrou uns códigos estranhos dentro da estrutura matemática do universo. E adivinha? Esses códigos são idênticos aos usados em softwares de computador. Sério? Tipo, a realidade tem código-fonte? Parece coisa de filme de ficção científica. Pois é. E essa descoberta, para quem defende a teoria da simulação, é mais uma evidência de que a gente pode estar vivendo dentro de um programa. Imagina só. Você está aqui vivendo sua vida e de repente descobre que tudo não passa de um código super complexo. É de pirar a cabeça, né? Totalmente. Mas e nesse cenário, quem seriam os jogadores reais? A gente que tá tendo essa conversa maluca agora. Pode ser. Ou pode ser que exista uma hierarquia, sabe? Tipo, uns jogadores com mais consciência que outros, quem sabe até com diferentes níveis de acesso à realidade da simulação, e quem controla tudo isso seria o programador, o cara que criou a simulação e define as regras do jogo. Mas, e aí? Se a gente tá preso nesse jogo, tem como sair. Como a gente dá um Ctrl plus Alt plus Del e reinicia tudo? Essa é a grande questão. O vídeo dá algumas dicas de como despertar para a realidade e o primeiro passo, como a gente já comentou, é questionar tudo. Não aceite nada como verdade absoluta, nem o que a gente fala aqui. Investigue, duvide, questione, seja um detetive da realidade. Adorei essa ideia. Mas além de questionar, o que mais a gente pode fazer? Outra dica importante é buscar conhecimento. Leia livros, assista documentários, converse com pessoas que pensam diferente de você. Quanto mais você estuda, mais entende como o mundo funciona e menos vulnerável fica a manipulação. Afinal, conhecimento é poder. Concordo. Mas, no dia a dia, como a gente aplica essa ideia de despertar? Que atitudes a gente pode tomar para sair do modo automático? O vídeo sugere que a gente preste atenção nos nossos pensamentos e emoções. Tipo, quando você sentir raiva, medo, tristeza, tenta entender de onde vem essa emoção. Ela é genuinamente sua ou é uma reação programada pelo sistema? Às vezes a gente age no automático sem perceber. Verdade. Às vezes a gente reage sem pensar, como se fosse um robô. E essa pausa para pensar é fundamental para sair do piloto automático, né? Com certeza. E outra dica é cuidar da saúde. Yeah. Alimentação, sono, contato com a natureza. Tudo isso impacta nossa energia e clareza mental. Imagina, você se alimentando mal, dormindo pouco, só no estresse. Fica difícil ter energia para questionar o sistema, né? E como a gente se blinda contra as distrações do mundo moderno? Redes sociais, séries, joguinhos, é tanta coisa disputando nossa atenção o tempo todo. Essa é a parte mais difícil.
O sistema usa essas distrações para nos manter anestesiados, sabe? Para a gente não ter tempo nem energia para pensar em coisas mais profundas. É como se a gente vivesse num videogame gigante e cada notificação, cada like fosse uma dose de dopamina que nos vicia. Faz sentido. E para sair desse vício, a gente precisa de disciplina, né? Controlar o tempo que passa nas redes sociais, nos jogos, na TV. Senão a gente vira um NPC controlado pelo algoritmo. Exatamente. Mas o mais importante é lembrar que a gente tem o poder de escolher. A gente pode escolher questionar, buscar conhecimento, cuidar da saúde, ter disciplina. E no final das contas, a gente pode escolher se quer ser um jogador consciente ou um NPC no jogo da vida. Caramba, essa conversa tá sendo um verdadeiro chacoalhão pra mim. Eu tô me sentindo mais consciente, mais no controle da minha própria vida. Que bom. É isso que a gente quer, de te dar as ferramentas para você construir sua própria realidade. E aí a gente volta para aquela ideia de que a liberdade é a nossa maior arma contra o sistema, né? A liberdade de pensar, de questionar, de escolher nosso próprio caminho. Sem liberdade, a gente vira só mais um NPC no jogo. Perfeito. E por falar em jogo, você acha que a gente consegue vencer esse jogo da vida? Tipo, qual o objetivo final? Acho que o objetivo final é a gente encontrar o nosso próprio significado, a nossa própria felicidade, né? Mas não existe um manual para isso, cada um tem que descobrir o seu próprio caminho. Concordo. E esse caminho passa por se conectar com a gente mesmo, com os nossos valores, com o que realmente importa pra gente. E, claro, por ajudar os outros a fazerem mesmo. É verdade. A gente não tá sozinho nessa jornada. E acho que essa conversa já é um passo nessa direção, né? Trazer essas reflexões à tona, questionar o status quo e incentivar as pessoas a pensarem por si mesmas. Com certeza. E a gente espera que você, que está ouvindo a gente, continue essa jornada de autoconhecimento, de busca pela verdade. Afinal, a gente pode até estar vivendo uma simulação, mas a nossa busca por liberdade e significados é real. E por falar em liberdade, a gente vai fazer um rápido intervalo para respirar e já volta para a última parte do nosso mergulho profundo no mundo dos NPCs. Fica ligado. E voltamos para a última parte do nosso mergulho no mundo dos NPCs. A gente estava falando sobre como encontrar significado e felicidade num mundo que muitas vezes parece programado para a gente ficar distraído e inconsciente. Que dicas você daria para quem quer se libertar dessa Matrix e viver uma vida, sei lá, mais autêntica? Essa é a pergunta de ouro, hein? Não tem uma fórmula mágica, mas o vídeo que a gente usou como base para esse papo dá umas sugestões bem interessantes. Quer saber? Manda ver. Uma delas é prestar atenção na intuição, sabe? Aquela vozinha interior que às vezes tenta dar um toque quando a gente tá entrando numa fria, quando a gente tá seguindo um caminho que não é o nosso. Tipo aquele frio na barriga quando a gente sente que tá fazendo besteira. Isso. E muitas vezes a gente ignora esses sinais porque a mente racional, o sistema dentro da gente tenta convencer que a gente está errado. Que a gente tem que seguir a lógica, as regras, o que esperam da gente. Mas se a gente prestar atenção, a intuição pode ser um baita guia para a gente voltar para o nosso caminho. Entendi. Então a gente tem que ouvir mais o coração e menos a cabeça. É mais ou menos isso. Encontrar um equilíbrio, né? Não precisa ignorar a razão, mas dar espaço para a intuição também. Reconhecer que nem tudo na vida tem explicação lógica. Fez sentido. Mas e como saber se é intuição, medo e insegurança? Às vezes a gente se sabota por medo de seguir um caminho diferente. Verdade. E é aí que entra o autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, mais entende nossos medos, nossas motivações, e aí fica fácil diferenciar a voz da intuição da voz do medo. É como se a gente tivesse que hackear nosso próprio sistema, decodificar o que está controlando a gente e se reprogramar para ser mais livre. E por falar em hackear o sistema, o vídeo fala sobre como o sistema tenta nos manter dormindo, né? Como é que é isso? Sim, o vídeo fala que o sistema usa várias ferramentas para a gente ficar distraído e desinformado. Uma delas é a mídia, que muitas vezes, segundo o vídeo, mostra só um lado da história, manipulando informações, influenciando a opinião das pessoas. E tem mais? O sistema educacional também. O vídeo critica aquele modelo tradicional de ensino que, segundo ele, foca mais na decoreba e na obediência do que em pensar criticamente e ser criativo. Então, de acordo com o vídeo, a gente é programado desde a escola para ser obediente e não questionar nada. É essa a crítica que o vídeo faz. Ele sugere que a gente precisa despertar dessa programação. Buscar informação por conta própria, questionar o que ensinam pra gente e desenvolver um senso crítico mais forte. Mas como fazer isso na prática? O que a gente pode usar para se livrar dessa programação? O vídeo dá umas dicas práticas. Uma delas é buscar outras fontes de informação que mostrem diferentes pontos de vista sobre as coisas. Tipo podcasts. Exato. Podcasts, blogs, sites independentes. A internet tem um monte de fonte de informação e a gente precisa saber filtrar o que é confiável e o que não é. E o que mais? Outra dica é se conectar com a natureza, fazer exercício, meditar, comer comida de verdade. Tudo isso ajuda a ter a mente mais clara e ter energia para questionar o sistema.
E, no fim das contas, você acha que essa ideia de NPCs é só uma teoria da conspiração ou tem algo de real nela? Olha, essa é uma pergunta que cada um tem que responder para si mesmo. A gente não tá aqui para dar respostas prontas, mas para te fazer pensar sobre o mundo. Verdade. O importante é a gente saber que tem gente que tenta nos manipular e usar as ferramentas que a gente tem para se libertar dessa manipulação. Exatamente. Se a gente tá vivendo numa simulação ou não, a gente não sabe. Mas a gente pode escolher ser um jogador consciente, que questiona e que é autêntico. A gente pode escolher ser livre. Que mensagem inspiradora. Gostei demais do nosso papo de hoje. E você, que está ouvindo a gente, o que achou dessa viagem pelo mundo dos NPCs? Conta pra gente nos comentários. E se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha o Deep Dive com os amigos. A gente se vê no próximo mergulho. Descubra-se. Entenda-se. Transforme-se. Evolua agora. Olá! Você está pronto para mergulhar nos segredos da mente humana? Conheça A Mente Revelada. Este livro me ajudou a entender minhas reações e a me autoconhecer melhor. As percepções que aprendi aqui mudaram minha visão sobre as interações humanas. Senti como se fosse uma jornada de transformação pessoal a cada página. Recomendo a todos que buscam ciência e introspecção. É um divisor de águas. Desvende sua mente e transforme sua vida com A Mente Revelada. Adquira já o seu.